Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com você? Como é que você está? Eu sou o professor Franco e eu vou fazer esse início, de introdução sobre como é a teoria de funções, essa parte de conjuntos, a gente saber como que elas funcionam, Sacou? Então, nós temos hoje uma aula sobre introdução às funções, sobre o que é o nosso domínio, o que é a nossa imagem, como que é uma aplicação, se é uma relação ou não. Então, hoje nós vamos iniciar com essa parte de introdução às funções. Então, primeiro, o que nós vamos ver hoje especialmente? Nós vamos ver então quem é o nosso conjunto domínio, dentro do nosso conjunto do contradomínio, quem é o nosso conjunto imagem, quais são as respectivas possibilidades que nós temos, o que é uma função, qual a diferença entre relação e função, e qual é o que a gente tem, como que é um diagrama de flechas e o diagrama, como eles se interagem entre si, e alguns exemplos para a gente poder determinar. Então, para você que tem dificuldade de entender como as funções elas se relacionam principalmente, essa é a aula para você. Especificamente, nós temos vários tipos de funções. Nós temos função afim, nós temos função quadrática, nós temos função exponencial, logarítmica, trigonométrica. Nós temos diversos tipos de funções, polinomiais, não polinomiais. Nós temos por partes, temos funções modulares, diversos. Entre essas funções, todas elas têm uma mesma base, que é essa aula aqui que a gente começa hoje. Então vem comigo para essa pequena jornada sobre as funções. É uma aula um pouco densa sobre teoria, mas eu vou deixar tudo bem facinho, O que eu vou escrever aí para você, o que vai estar na nossa tela, é algo um pouco mais elaborado, é a linguagem da matemática, tem que estar correto. E a partir daí eu vou decodificar para você passo a passo, para ficar tudo bem simplesinho. Então, olha lá. Primeiro, a gente tem que ter, então, para termos uma função, uma relação, primeiro que a gente tem que construir são dois conjuntos. Porque nós vamos relacionar esses dois conjuntos. Se existe uma função aplicada, é simplesmente uma relação que existe entre eles. Então, seja R uma relação de A e B. Então, a gente vai chamar de R essa relaçãozinha aqui assim entre esses dois elementos. Então, o nosso domínio dele é o de R, o nosso conjunto D, A gente vai chamar o conjunto de D de domínio. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Vamos lá, canetinha amarelinha. A gente vai chamar esse carinha de D. Tem alguns livros, algumas coisinhas também que chama o nosso domínio, assim, de dom, tá bom? De todos os primeiros elementos dos pares ordenados pertencentes a R. Então, digamos, você tem aí dentro do conjunto numérico, você colocou todos os números pares. Beleza, esse aí vai ser o nosso domínio. Se vai haver uma aplicação ou não, bem, a gente está dizendo, a gente pode ter uma relação ou não. Vamos primeiro falar sobre domínio. Então, se existe um elemento X que pertence ao D, isso daí só pode acontecer se existe um Y também pertencente a um outro conjunto, o conjuntinho B, de tal forma que existe uma relação entre X e Y nesse nosso conjunto R, Beleza, nessa relação. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho o número 2, existe alguma relação que existe, sei lá, com o número 3, com o número 4, com o número 1, por exemplo. Qual o nosso primeiro número par? Então vamos utilizar a relação de ordem com uma relação de números pares. Poxa, o número 2 ele é um número par? É. Qual o número par? Ele é o primeiro. O número 4 ele é um número par? É. E ele vai ser então pra gente... Ah, Franco, e o zero? Calma. Sem polêmicas aqui, Sem polêmicas na nossa primeira aula, Que isso, Vamos lá. Então, o nosso número 4, teremos o nosso segundo. Então, temos uma relação entre um número e o outro. Beleza. Então, a gente fala que esse nosso domínio, ele está contido nesse conjuntinho aqui, que a gente vai chamar de A. Beleza. Quem é o nosso contradomínio imagem? Vamos lá. A gente chama de imagem dessa relação o conjunto IM, Então, tem gente que coloca, existem nomenclaturas que é só I, que é a mesma coisa de escrever o nosso IM, Ou aqui assim, do jeito que eu escrevi, IM, beleza? De todos os segundos elementos dos pares ordenados pertencentes a R. Então, quer dizer que existe um par ordenado. Franco, por que se chama par ordenado? Bem, porque é um par, Temos dois elementos e temos a ordem. Primeiro um e depois o outro. Por que nós chamamos de par ordenado? Bem, lá na ordem alfabética nós temos primeiro o X e depois o Y, Então é um par que exibe essa ordem alfabética, então par ordenado. Aí a gente chama que esse carinha aqui, no nosso conjunto, a gente chamou ele de domínio. Esse carinha aqui a gente vai chamar ele de imagem. Como que representa isso matematicamente? O nosso y pertence à imagem se somente se existe um x de tal forma que ele pertence ao nosso conjunto, que a gente estava pensando, que a gente fez, que ele construiu ele agora, de tal forma que o nosso x e y estão relacionados aqui, tudo bem? Então a gente fala que esse conjunto imagem está contido em um B. Então beleza, nós temos o nosso conjunto A e nós temos o nosso conjunto B.
Esse carinha aqui, ó, é o que a gente fala assim dos nossos elementos, a gente chama ele de domínio. Esses carinhas aqui dentro, a gente chamou ele de imagem. Aí o conjunto maior dentre eles, a gente vai chamar ele de contradomínio. É basicamente isso daí. Tá, calma, calma, eu sei que é tudo letrinha, tá uma sopa de letrinhas e tá difícil de engolir. Calma, 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 calma. Então, ó, como que a gente vai analisar isso daí? Vamos lá, vamos analisar. Como que isso funciona, né? Agora fica mais claro quem é o conjunto A, quem é o conjunto B, e beleza, quem é domínio e imagem. Olha só, nós temos uma relação de x e y, de que pertence à multiplicação dos elementos, A vezes B, e tal que y é múltiplo de x. Opa, então vamos lá. Nosso conjunto, então, A. Nosso conjunto A, nós temos os elementozinhos aqui, ó. Escrevi aqui para você, ó. 0, 2, 3, 4. Beleza. E nós temos o nosso conjunto B. Então, ó, o nosso conjunto B, nós temos o 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 2, 3, 4, 5 e 6. A relação que nós temos, ela é 0 vezes 1, 0 vezes 2, 0 vezes 3, 0 vezes 4, 0 vezes 5, 0 vezes 6, 2 vezes 1, 2 vezes 2, vezes 2, 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5, vezes 6, 3 vezes 1, 3 vezes 2 e assim por diante. Todas as multiplicações que nós temos entre eles. Quem é que está mandando, então, o elemento para ser multiplicado? Bem, o domínio que a gente fala, então, seriam os elementos 0, 2, 3 e 4. Beleza. A nossa relação, então, que nós temos é um A vezes B, né? Nós estamos multiplicando esses elementos. Beleza. Essa é uma relação. O domínio da nossa relação estaria aqui, 0, 2, 3 e 4. Quem é a nossa imagem? Vamos pensar. Poxa, existe algum número aqui que o 0 vezes 2 ele está dentro do nosso conjunto B? Y é múltiplo de x? Essa é a nossa relação. Quem é o nosso múltiplo aqui? Vamos ver aqui. Ó. É só apagar. Opa. Aqui. Quem são os nossos múltiplos? Poxa, eu tenho algum múltiplo de 0 aqui no nosso conjunto B? Existe algum múltiplo de 0 aqui no nosso conjunto B? Não temos. Existe algum múltiplo de 2 no nosso conjunto B? Temos. Nós temos o número 4. Existe algum múltiplo de 3 aqui no nosso conjunto B? Temos. Nós temos o nosso conjunto, aqui ó, do 3, nós temos o 6. E depois do nosso 4 nós não temos. Esse é nosso conjunto imagem. Quais foram os elementos que geraram essa nossa imagem? Então, ó, lá no nosso domínio a gente pensa, poxa, o 0 não gerou relação. O 3 gerou relação. Então, o domínio que nós temos aqui é simplesmente o nosso 2 e o 3, porque cada um deles gerou isso daqui. Nesse formato que eu escrevi aqui, isso é uma função que está sendo aplicada. Para cada domínio eu tenho uma respectiva imagem. Mas no momento que nós temos que o 0 ele não mandou nenhum elemento e nós temos que o 4 ele também não mandou nenhum elemento, quer dizer então que isso não pode ser uma função, é simplesmente uma relação. Beleza, nós identificamos então que é o nosso domínio e identificamos que é a nossa imagem. Tranquilo. Agora vamos lá. Como que isso é representado? Olha lá. O nosso 3 aqui, múltiplo, olha só. O próprio número 6, ele é um múltiplo de 3? É 3 vezes 2. O próprio número 3, ele é um múltiplo de 3? É sim, 3 vezes 1. Então, para a gente, olha só, apareceram dois elementos. Para o 2, nós temos o próprio número 2 e nós temos também o nosso número 4, né? Chegamos aqui, ó, para esse carinha e esse carinha. Vamos descrever. Então, o número 2, ele gerou para a gente o 2, gerou 2 e 2, e o número 2 gerou para a gente também o 4. O nosso número 3, ele gerou o 3 e finalmente nós temos o 3 e o 6, são os múltiplos. E o nosso 4, nosso número 4, ele só gerou o número 4. Beleza. Então olha lá, quem é o nosso domínio então? Ó, o nosso domínio aqui que a gente está gerando então para essa nossa respectiva função, dentro do conjunto dessa relação temos o conjunto inteiro, 0, 2, 3 e 4. Qual que tem respectiva imagem, né? Nós temos o nosso 0, 2, 3 e o nosso 4. A nossa imagem, então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Certo? Só que os únicos que geraram uma aplicação, nós temos então a nossa imagem respectiva, né? Todo o nosso contradomínio e a nossa imagem vai ser o seguinte, ó, opa, nosso domínio aqui, eu estou incluindo o 0 e ele não tem domínio aqui, né? Ele não manda ninguém. Então, nós temos então 2, 3 e 4. E a nossa imagem é nosso 2, 3, 4 e 6. Perfeito, todos eles. Temos uma aplicação respectiva. Então, para ser função, o que acontece? O que a gente analisou é que existe uma relação entre os números ali. A gente conseguiu encontrar quem são os múltiplos. Mas o que acontece quando é uma função? Porque uma relação entre dois números, nós vimos aqui, por exemplo, ó, que nesse conjunto que a gente selecionou sobrou 0.
Sobrar o zero quer dizer que nem todo mundo tem uma aplicação. Aí, para que seja função, todo mundo tem que ter aplicação, né? Porque ele funciona, né? Para isso. Dados dois conjuntos A e B não vazios, uma relação de f de A em B recebe o nome de aplicação de A em B ou função definida em A com imagens em B. Olha lá. Então, ó, nós temos aqui uma função definida de A relacionando com imagens em B. Nós temos aí esses dois conjuntos relacionados. Se somente se, para todo x pertencente a A, existe um só y pertencente a B, tal que x e y pertencem à nossa função. O que quer dizer? Cada elemento de x só possui um único y, respectivo, tudo bem? Você não pode ter um x com dois y, por exemplo, né? Você não tem uma relação de um número, olha aqui, o número x, nós geramos o 2 e o nosso x gerou 2 aqui. Ele gerou o número 4 e o 2. Isso daí não é uma função, porque o mesmo número está gerando duas imagens diferentes. Sempre um número, uma imagem, um número, uma imagem, um número, uma imagem. Pode ser que ocorram duas imagens iguais para números diferentes, domínios diferentes? Pode ser que ocorra, mas o contrário nunca acontece, tá bom? Isso não é função. Aí a gente fala que f é a aplicação de A, se somente se existe, aí começa a linguagem matemática, tá? Ó, você aprende a falar inglês, francês, espanhol e não quer aprender a falar matemática, que é a linguagem da natureza? Que isso, jovem? Vai lá, vai dar certo, né? Para todo x pertencente ao conjunto A, existe um y pertencente ao B, de tal forma que o nosso x e y, o nosso par ordenado, pertence a esse f. O que isso quer dizer? Quer dizer que para cada único x, eu possuo um único y. É basicamente isso. Se a gente analisar. Então, para qualquer x pertencente ao meu conjunto, existe um y pertencente a B que essa relação funciona. Então, isso quer dizer que para cada x, um único y. Único y. Perceba que uma coisa não remete na outra. Para cada y um único x, isso não acontece, tá? Pode ser que você que está estudando um pouco mais à frente, você viu que o caso das funções quadráticas, por exemplo, né? Você tem dois domínios diferentes com uma mesma imagem, né? Por exemplo, as raízes de uma função quadrática, né? Então essas coisas acontecem, tá bom? O que acontece então quando a gente quer visualizar isso em forma de flechas, né? É uma visualização que a gente tem de funções. Só é função se todo elemento de x pertencente a A participe de pelo menos um par. Ou seja, todo mundo tem que ter um parzinho ordenado. Todo x tem que ter um y. Isso é fato. Não pode faltar. Todo mundo, né? Todo mundo tem seu par. Então, todo elemento deve servir como ponto de partida da flecha. Então, no nosso domínio, não pode sobrar ninguém. Para a gente, então, aqui, ó, olha só. O que acontece com esse carinha aqui? Não tem alguma flechinha vindo para cá? Não tem. Se não tem flechinha vindo para cá, deixa eu apagar aqui, né, porque ficou poluído aqui agora. Se nós não temos nenhuma flechinha desse cara vindo para cá, ou seja, não existe nenhum múltiplo de zero ali que está sendo ali, né? Cuidado, múltiplo de zero, viu? Nós não temos nenhum múltiplo de zero sendo gerado ali, quer dizer, então, que nós não temos a aplicação. Então, isso não seria função. Para o que a gente está analisando, só é função se, né? Nós temos, ele deve servir como ponto de partida da flecha, belezinha? Tá, nós temos o diagramazinho, tem que ter todo mundo. É necessário que cada elemento x pertencente a A participe de apenas um único par de pertencente a F. Isso é, cada elemento de A deve servir como ponto de partida de uma única flecha. Olha lá, e isso é importante. Então, o que eu analisei aqui, ó, para cada x um único y, isso daqui também é obrigatório. O x só pode ter um único y. Perfeito. O y pode ter vários x, mas ele não pode ter. O x só pode ter um único y, tá bom? Visualmente, se você está um pouco mais à frente analisando funções, você vê funções, né, que existem várias repetições, por exemplo. Né? Vou colocar uma trigonométricazinha aqui só para a gente poder analisar. Por exemplo, essa daqui é menos cosseno. Então, essa daqui, por exemplo, tem vários valores respectivos. Para a gente, nós temos aqui vários pontos em que ele tem um valor de y igual. Né? Por exemplo, aqui igual a zero, nesse caso. Mas, em compensação, para um único x, você tem somente um único y, respectivo. Como que visualmente você consegue identificar que você tem vários y, quando que não é função, por exemplo, graficamente falando? A gente fala um negócio que a gente chama de teste da reta vertical, né? Deixa eu colocar o desenhozinho aqui. Opa, tem a borracha. Isso, deixa eu colocar um desenhozinho aqui. Então, ó, digamos que você se depare aí na sua vida, né, acadêmica, né, você está estudando com uma coisa assim, ó, pronto, beleza. Lascou nossa vida isso aqui. Porque, olha só,
esse carinha aqui e esse carinha aqui, ó, pela mesma reta. Eu estou passando por dois pontos, a mesma reta. Quer dizer que um único x eu tenho dois y. Cara, isso não pode acontecer, isso é impossível. É como se você estivesse vendendo uma balinha de dois valores diferentes, a mesma balinha, né? Isso não pode acontecer. Cada balinha tem um valor diferente, não um valor específico, né? Não pode ter valores diferentes, não. Você não pode ficar fazendo promoção para os outros assim, não, rapaz. Vamos lá. Aí vamos lá. Então, como que a gente visualiza? Então, ó, olha só. Aqui eu tenho, né, três pontinhos no nosso domínio, no nosso conjunto A, que a gente vai chamar de domínio. E aqui eu tenho no meu conjunto B. Aqui eu tenho, olha só, olha esse pontinho bem aqui, ó. Esse meu pontinho, ele não tem nenhuma partida para o nosso outro conjunto, o nosso conjunto B. Quer dizer que se existe um elemento de A de qual não parte flecha alguma, já não é função. Então existe um ponto, não precisa de mais nada. E o ponto, olha só, imagina aí os infinitos números que existem. Se um deles, um só, não tiver, já não é função. Já não adianta, nem adianta não. É porque a gente está analisando números pequenos aqui, nós temos 3 pontos relacionados. Mas isso não pode acontecer. Tem um ponto deles que não funciona, já não é função, tá bom? Beleza. Aí outra coisa, ó. Não é função se existir um elemento do qual parte duas ou mais flechas, ou seja, aquele negocinho que eu estou falando, né? Digamos que aqui seja 1, 2 e 3, aqui seja 4, 5 e 6. Olha só, o número 2 ele está gerando dois números 4, ó, e o número 1 está aqui gerando o nosso número 4, mas olha lá, o nosso número 2 também está gerando o número 5, isso não pode acontecer. Os 2x, esse carinha e esse carinha, terem o mesmo y, beleza, problema nenhum, isso daí pode gerar. É só você pensar, imagina uma função em que é multiplicado por zero, né? Todas as relações são zero. Então eu tenho aqui o número 1, 2 e 3, e aqui eu só tenho o número zero. Olha lá, qualquer número, a relação que eu quero, né, a minha função eu quero fazer todo mundo multiplicado por zero, ou seja, qualquer elemento de A vai ser o seu x multiplicado por zero. Beleza, nosso resultado é sempre zero. Tá todo mundo do x indo para o zero? Beleza, funciona tudo tranquilamente. Agora, isso daqui, ó, esse cara de x, ele está tendo valor com o 5 e esse está tendo valor com o nosso 4. Não pode, não funciona tão bem, tá? Isso daí não rola tão bem, tudo bem? Beleza? Então, de novo, olha lá a minha frasezinha lá no início. Essa daqui, ó, para cada x, um único y. Sempre, sempre, sempre. Para ser função, isso daqui tem que acontecer. Aí, beleza, vamos lá. Nós vimos o nosso segundo caso. Então, vamos ver alguns exemplos se isso daqui está funcionando, né? Se isso daqui vai rolar. Vamos lá. Vamos analisar se é ou não é função. Eu tenho os seguintes conjuntos, né? O meu conjunto A, menos 1, 0, 1 e 2. E o B, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Vamos lá, olha só. Primeira coisa que a gente analisa, todos os elementos aqui em A, eles estão sendo aplicados? Olha só esse carinha aqui, ó. Esse carinha tem alguma flechinha atacando o outro lado? Não temos. Então isso daqui, ó, não é função. Não é função pra gente. Isso daqui não é função. Por que que não é função? Porque nós temos um elemento do domínio que não está sendo aplicado à nossa respectiva relação. Vamos lá, vamos para o próximo. Aqui nós temos o menos 1 com o menos 2, nós temos o 0 com o menos 1, nós temos... Opa! O 1 está indo com o 2, está indo com o 3. Pode isso? Não pode. Então, ó, isso daqui também não é função. Não é função. Isso daqui não pode acontecer. Nós temos um único x relacionados a duas imagens diferentes. Isso daqui não acontece nas nossas funções. Aí vamos lá. De novo aqui, ó. Agora, temos todos os elementos de x estão sendo aplicados? Todos os elementos de x sendo aplicados. Beleza, agora a gente analisa. O nosso menos 1 aqui com menos 2, o nosso 0 está com 1, o 1 está com menos 1 aqui, ficou ruim aqui, né? Então, menos 1, e o nosso 2 está com 3. Opa! Ah, Franco, mas está sobrando aqui o 2, está sobrando aqui o 0. Não tem problema. Esse conjunto ali que a gente tem, ó, esses elementos, ó, aí vamos lá, vamos agora. Ó, nós temos o nosso domínio, é a nossa aplicação, nós temos o menos 1, 0, 1 e 2. O nosso contradomínio, que é o conjunto de quais são as possibilidades que temos. O nosso contradomínio inteiro, ó, vou até voltar aqui, ó, deixa eu apagar aqui um pouquinho, vamos voltar. O nosso contradomínio é exatamente o nosso conjunto B. E agora, quem é a nossa imagem? É o nosso conjunto em B inteiro? Não é. São todos os elementos que foram aplicados aqui, ó. Olha só. Nós temos então, deixa eu apagar aqui. Onde que houve a aplicação aqui da nossa setinha? Nós tivemos a aplicação da setinha, então, no menos 2, no menos 1. Nós tivemos a aplicação no 1 e no 3. Essa é a nossa imagem. Mas a gente sabe que o conjunto B
ele é todos esses elementos, né? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Beleza. Temos aqui domínio, contradomínio e a nossa respectiva imagem. E agora, no nosso D, vamos lá, de novo, nosso exemplozinho D. Nós temos o menos 1, o 0, 1 e o 2. Beleza, todos os elementos aqui do nosso domínio, então, estão sendo aplicados. Aí agora, olha só, mas está sobrando, olha só, está todo mundo aplicado por 1? Pois é, cara, de vez em quando isso acontece. Esses casos aqui, assim, que nós temos vários domínios, diversos valores que vão para um único respectivo, a gente chama isso até de função constante, né? Por que função constante? Independente dos infinitos valores que nós temos no nosso domínio, sempre está sendo o mesmo valor, sempre. Então, sei lá, há 20 anos atrás era um valor, há 40 anos à frente vai ser o mesmo valor. Isso daí a gente tem, então, como uma função constante. Isso daí é sempre fixo, beleza? Essa é a ideia. Então, aqui, ó, isso, assim, desculpa, né? Esse carinha aqui, ó, é função pra gente, né? A gente até determinou domínio, contradomínio e imagem. Esse carinha aqui também é função, tá bom? Esse carinha aqui também é função pra gente. Belezinha? Tranquilo? Beleza, né? Essa parte introdutória, ela vem principalmente para a gente poder analisar e avaliar o que está acontecendo, né, com os nossos conjuntos, né, a relação que temos entre eles. Não fica muito apegado a ele, mas tem aqui muito bem definido para você o que é o domínio, o que é contradomínio e o que é a imagem. Acredito que a parte mais importante está exatamente nesse nosso exemplo, que a gente determinou esses três carinhas principais aqui. E a gente determinou quando é função, quando não é função. Isso é uma aplicação bem direta para a gente quando a gente tem na parte da análise dos números reais, né, e aplicações entre eles. Tudo bem? Na aula de hoje, então, nós vimos essa parte de introdução às funções, né? Saber o que são os nossos domínios, contradomínios, imagem. A gente sabe, então, agora, né, como que funcionam essas relações que temos entre os nossos conjuntos e a partir deles, né, se isso daí vai interar entre dois outros conjuntos que a gente chamou de contradomínio e a nossa imagem. Então, se um domínio manda, né, ele manda na função, ele tem uma respectiva aplicação para ela. Tudo bem? Bem, eu sou o Franco e a gente está aqui nessa partezinha de funções também para você poder acompanhar. Nos encontramos na próxima. Tchau, tchau.